Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo esse vídeo bônus aqui na semana porque algo aconteceu, sim, algo aconteceu com o fandom de Stranger Things, porque recentemente fomos agraciados com não um, não dois, não três, mas 5 posters da nova temporada de Stranger Things. E vocês sabem que eu falo muito sobre esse assunto aqui no canal, vocês gostam bastante das minhas análises. Então no vídeo de hoje eu vou analisar e falar um pouquinho das novidades que aconteceu referentes ao dia 17 de fevereiro. E assim, aconteceu um monte de novidade, então se prepara, pega aí a sua pipoquinha, porque né, tem uma chance de você precisar fazer uma pipoca pro vídeo de hoje, porque vamos analisar os 5 posters disponíveis de Stranger Things, falar um pouquinho sobre teoria, vamos falar um pouco de tudo. Então assim, já não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito ou inscrita, tá? Seja muito bem-vindo aqui ao Plantão Geek. Compartilhe esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things e que também tá super empolgado, super empolgada com esse material novo aí. A loja do Plantão Geek tá com uma promoção super incrível. Compre 2 camisetas e leve 3. É só você colocar 3 camisetas no carrinho e colocar esse cupom que tá aparecendo aí na sua tela. E ó, você tem que ser rápido, tá? Porque essa promoção só vale até dia 24. Sem mais delongas, vamos começar aqui a falar das novidades que aconteceu referente a Stranger Things, que por sinal já tem aqui a primeira novidade. A 4ª temporada vai ser dividida em 2 volumes. E por mais incrível que pareça, tem gente que não entendeu o que significava 2 volumes e eu fiquei tipo, como assim? Tem certeza? O quê? Gente, é bem simples. Stranger Things vai ser dividido em 2 partes. A 4ª temporada vai sair aos poucos. No total vão ser 9 episódios na temporada, isso a gente já sabia. A primeira parte vai sair no dia 27 de maio e a segunda só vai sair lá no dia 1º de julho. Então assim, tem um gapzinho de 1 mês e uns quebrados aí. Eu queria falar que a única motivação dessa divisão, na minha opinião, é capitalismo. Eles querem dinheiro, gente. Eles querem fazer a gente esperar porque Stranger Things é uma série famosa. Não tem outro motivo. Nós não sabemos até o presente momento se a primeira parte vai ter 4 ou 5 episódios, mas vai ter essa divisão aí. Outra notícia que, ao meu ver, era extremamente previsível, quem acompanha aqui o Plantão Geek há muito tempo já sabia, mais ou menos, digamos assim, que foi anunciado também que a 5ª temporada de Stranger Things, ou seja, a próxima, né, não essa que vai sair agora, vai ser a última da série. Então a série vai se encerrar na 5ª temporada. E de novo, uma coisa que eu já tinha comentado bastante sobre isso, né, eu sempre apostei que Stranger Things ia fechar ali com 5 temporadas, que era o que os Duffers viviam falando mesmo, e depois eles investiriam em spin-offs, né, que seriam séries derivadas. Isso inclusive foi uma coisa mencionada na declaração que os Duffers fizeram, né, que eles falaram todas essas notícias que eu acabei de dizer rapidamente pra vocês, eles falaram numa cartinha. Um trecho interessante disso tudo que eles falaram, além das novidades que eu acabei de mencionar, né, é que eles mencionaram um roteiro de mais de 800 páginas. E se vocês assistem os vídeos de Cinemei, principalmente o de roteiro, que vai estar aparecendo aqui no card pra vocês darem uma olhadinha, cada página de roteiro equivale a aproximadamente 1 minuto. Se a gente contar que 800 páginas são divididas por 9, porque são 9 episódios, a gente vai ter aí aproximadamente, arredondando o resultado, 89 minutos. Só que a gente tem uma margem de erro, né? Porque não é absolutamente toda a página que tem 1 minuto, é aproximadamente. Estaremos falando de uma temporada com episódios de cerca de 1 hora até 1 hora e 20. Então realmente os episódios serão maiores e a temporada vai ser maior. Mas agora, partindo para a sinopse que foi divulgada sobre a 4ª temporada, eu vou traduzir a notícia que mostra a sinopse para vocês ficarem na mesma página aqui. Já se passaram 6 meses desde a batalha de Starcourt, que trouxe horror e destruição a Hawkins. Lutando contra as consequências, nosso grupo de amigos está separado pela primeira vez, e navegar pelas complexidades do ensino médio não tornou as coisas mais fáceis. Nesse momento mais vulnerável, uma nova e horrível ameaça sobrenatural surge, apresentando um mistério horrível que, se resolvido, pode finalmente pôr fim aos horrores do mundo invertido. Uma coisa que me confundiu nessa sinopse é que eles falam 6 meses desde a batalha. A batalha na 3ª temporada foi 4 de julho. Ou seja, 6 meses depois, dá janeiro. Então eu estou um pouco confusa sobre o mês que vai se passar essa temporada e tudo mais, porque se for por essa sinopse aqui, tá em janeiro, né? Mas se for pelas filmagens, a gente tá em março, tá quase no Spring Break, que é o que mostra nos teasers. Então eu tô aqui pensando que talvez a gente veja mais de um salto temporal na 4ª temporada.
temporada. É a primeira observação que eu tiro disso aqui. Sem mais delongas, vamos começar a analisar os posters da temporada. E eu já quero deixar bem claro uma observação antes da gente começar aqui, que é claro que os posters, gente, são sobre as narrativas gerais da quarta temporada, são sobre os núcleos. Ou seja, eles pegaram as principais temáticas, que são aquelas dos teasers que saiu, né? Então temos um pôster da Rússia, do laboratório, da Casa Creel e da Califórnia, que são justamente os 4 teasers. Não necessariamente você vai ter personagens de um pôster impedidos de interagir com o outro. É só pra montar certinho, organizar os núcleos da temporada. E isso eu achei uma coisa bem inteligente, achei uma coisa bem legal. Eu vou começar analisando os posters pela ordem que foi saindo, ou seja, pela ordem dos teasers, começando pelo pôster russo. Esse belíssimo pôster russo que vocês estão vendo na tela foi, assim, uma boa surpresa, porque finalmente vimos a Joyce em algum material promocional, né? Eu fiquei bem feliz. Então, obviamente, a primeira coisa que é notável nesse pôster é que a Joyce e o Murray estão com o Hopper, ou seja, confirmadíssima aqui uma teoria de que a Joyce vai atrás do Hopper, né? Junto com o Murray, que é uma teoria que eu até bolei aqui no Plantão Geek, eu elaborei ela um pouco na época, né? Que começaram a surgir as teorias sobre o plot russo. Vai estar aparecendo aqui no card pra você dar uma olhadinha. Então eu fiquei bem feliz de ver esse detalhe, porque eu falei, olha, um caminho certo que eu tava indo. Um detalhe bem interessante também é que tem sangue no chão, né, junto com algumas pegadas por todo lugar, então fica bem nítido que teve algum conflito aqui, teve alguma briga muito séria. Essas pegadas em todo lugar mostra pra mim um vucu-vucu, sabe, um negócio assim que tava um monte de gente correndo pra todos os lugares. Mas é interessante notar também que você tem uma trilha de pegadas que vai até o portal no fim ali do pôster, né? E eu já quero adiantar que você vai ver em todos os posters esse portal, obviamente representados pela cor vermelha, que nesses casos aqui significa perigo, né? É a ameaça, é o perigo, então faz sentido ser representado com a cor vermelha, mas ao mesmo tempo tem tons de amarelo. Inclusive, nesse pôster russo aqui, não tem tons de amarelo apenas no portal. Você tem luzes amarelas no topo do pôster, e amarelo geralmente em cinematografia remete à solução, remete a algo que tem que ser solucionado, ou então até mesmo a própria solução do negócio. Então eu achei super interessante a combinação de perigo e solução. Tipo, você tem que se colocar em perigo para você resolver essa questão, ou até mesmo a solução para a destruição do mundo invertido pode estar dentro do mundo invertido, né? Então isso é uma percepção muito interessante, porque na minha visão Stranger Things nunca usou uma cor tão amarelada para fazer o portal, né? Geralmente é um vermelho com laranja, tem até um azul que é utilizado às vezes, uma coisa mais brilhosa, né? Não tem muito amarelo em si. Então eu achei uma coisa bem interessante ver essa mistura de vermelho e amarelo. Outra coisa bem bacana é você ver o que tá jogado no chão, né? A gente tem, por exemplo, o lança-chamas do Hopper, que ele foi visto no sneak peek lá. Então você consegue ver o lança-chamas e a mochilinha, né? Que é meio atada ali ao lança-chamas. Tem um portão destruído bem aqui no cantinho. Tem armas jogadas pelo chão e, principalmente, tem um Demogorgon morto no chão, né? Então, assim, se alguém tinha dúvida de que houve algum tipo de conflito aqui, esse é o momento que você não duvida mais. Apesar de não ter corpos aqui no meio, né? Então é uma coisa bem interessante que você só tem um corpo de Demogorgon, mas não tem de nenhum humano. Eu acho interessante notar também que parece que o mundo invertido tá puxando tudo em direção a esse portal, como, por exemplo, um portão. Ali no fundinho da imagem, você tá vendo como tem umas raízes agarrando o portão pra trazer pra dentro do portal? Sem falar da porta bem ao centro, que parece dominada por essas raízes, né? Tem uma coloração mais escura, mais contrastada. Então parece que o portal ele tá meio que se desabrochando pra conseguir atingir esse ponto onde os personagens estão. E eu já queria deixar claro que eu acho que isso não é nenhuma cena da temporada. Mas no final vocês vão compreender, mas eu não acredito que há um portal na Rússia, porque se tivesse um portal na Rússia, não tinha necessidade dos russos irem até Hawkins pra poder abrir um portal. Afinal de contas, o Alexei explicou na terceira temporada, né? Finalmente deram uma função pra esse personagem. Não basta só você ter uma máquina pra você abrir um portal, você precisa do local, você precisa de um lugar que aceite, digamos assim, essa máquina. E é por isso que eles foram até Hawkins. Eles não conseguiram fazer isso na Rússia. A gente viu o que aconteceu quando eles tentaram fazer isso na Rússia, não deu certo. Então, pra mim, não faz o menor sentido você ter um portal na Rússia. Eu acho que o Hopper foi parar aí por razões diferentes. Talvez ele frequentou o mundo invertido, só que eu não acho que ele fez, tipo, em
entrou no mundo invertido e saiu lá na Rússia, sabe? Uns negócios assim, acho que não. E o Hopper é justamente o personagem que está mais alarmado e que tá meio que olhando pra trás, né? Ele não tá olhando pra alguém. A Joyce e o Murray parecem abismados, olhando o que aconteceu, e o Hopper parece meio alarmado, né? Ele tá olhando pra trás, ele tá quase olhando pra gente que tá encarando ele, né? Partindo agora pro nosso segundo pôster, que seria o do laboratório. E eu já queria começar falando que eu achei muito legal a chamada desse pôster. Toda a história começa em algum lugar. E eu achei extremamente incrível você colocar essa chamada no laboratório, né? Porque realmente as coisas começaram no laboratório, o portal foi aberto no laboratório. Então, quando a gente começa a analisar esse pôster aqui, a gente já percebe que tem uma coloração bem forte de verde, um verde quase tendendo pro azul, né? Aquela mistura, aquele verdinho que fica bem no meio, sabe, da paleta. E geralmente esse tom de verde é associado a conhecimento, inteligência, uma coisa mais, né, racional e esse tipo de coisa, o que faz sentido porque estamos falando de cientistas, né? Só que ao mesmo tempo, como esse tom de verde ele é aproximado do azul, ele traz uma vibe meio melancólica, ele traz uma coisa meio triste. Então é como se fosse assim, esse conhecimento, essa inteligência representada por essa cor, tem uma origem muito triste, tem uma origem muito sofrida, o que faz pleno sentido, porque pra você, cientista, né, do laboratório de Hawkins, conseguir um progresso nessa tecnologia, é sinal que teve muito cobaia, teve muita criança que sofreu por conta disso. Então a escolha de paleta é perfeita, seguindo, é claro, toda aquela didática que Stranger Things já tem ao retratar o laboratório, eles sempre utilizam essa cor. Essa é a cor também do segundo teaser, então, assim, tudo nos conformes. E é claro, lá no fundo temos o portal, representando com a cor vermelha, que eu já falei no vídeo, que representa perigo. Então, digamos que todo esse conhecimento, né, esse conhecimento com origem triste, com origem melancólica, uma origem meio sofrida, criou um grande perigo. Ou então, até mesmo esse conhecimento que a pessoa pode adquirir, pode refletir numa situação perigosa. Que foi exatamente o que aconteceu quando a Eleven abriu o portal, né? Ela tava em meio a uma experimentação, que é uma coisa racional, uma coisa inteligente, só que era uma criança, o que traz essa parte mais sofrida, e isso gerou um perigo, que foi o portal ser aberto. Então, tem pleno raciocínio essa paleta que foi escolhida aqui, achei muito bonito. Vamos começar a nossa análise aqui mais aprofundada agora. Pessoal, alguém ainda tem dúvida que a Eleven é a pessoa no sneak peek? Sim, essa pessoa que tá aparecendo aqui na tela pra vocês é a Eleven. Ela está com a mesma roupa, inclusive, do sneak peek. Então, se alguém tinha dúvida de quem era aquela pessoa no meio da explosão no deserto, no sneak peek de Stranger Things, agora não há mais dúvidas. É a Eleven, ela tá na mesma pose, na mesma roupa, pegaram praticamente o mesmo take. É bem nítido que nesse corredor aconteceu também um conflito, né? Aconteceu uma questão aí que causou mortes de algumas pessoas, temos manchas de sangue no chão, aquelas marcas de vucu-vucu também, sabe? Que é tudo uma bagunça que tá acontecendo. E a gente vê muita destruição, né? A imagem que passa esse pôster é de destruição. A gente tem uma placa com o número da Eleven no chão, a gente tem um estetoscópio no chão, temos vários documentos aqui que pode ser relatórios, né, dos cobaias, inclusive tem até um documento aqui com batimentos cardíacos, né, que vocês estão vendo que tá subindo e descendo, tem uma pequena imagem aqui, ó, que remete aos resultados cardíacos de algum personagem, né, de algum experimento. Acho interessante ter algumas latas de refrigerante aqui no canto e também um buraco na parede mais à frente. Isso entra numa questão que eu achei muito interessante no todos esses conceitos dos posters, e vocês vão ver eu repetindo isso nesse vídeo. Todo fim tem um começo. Isso me remete a um tipo de ciclo que Stranger Things está tentando fazer, que é muito comum em narrativa, que basicamente você começa num ponto e você termina onde você começou. Então eles estão trazendo elementos do início da série para os posters, como por exemplo as latas de refrigerante, que representa a Eleven nos experimentos lá na primeira temporada. Essa parede esburacada aqui, né, que tá toda afundada, lembra muito a cena que a Eleven joga um dos enfermeiros, né, um dos cientistas ali na parede. E é claro, você tem o maior elemento que remete ao início de todos nesse pôster aqui, bem nesse cantinho, através do uso de um reflexo. A gente tá vendo a Eleven criança aqui nesse reflexo com a roupa do laboratório. Então talvez, eu quero lançar um questionamento aqui, talvez a gente veja como que a Eleven de fato fugiu desse laboratório. Pra mim seria uma questão muito interessante pra ser abordada, assim, ela não é essencial a gente saber, mas eu acho que já que estamos falando do laboratório nas suas origens, seria muito
muito interessante a gente saber a resposta dessa pergunta, né? A gente sabe que a Eleven fugiu, mas a gente não sabe como. E é claro, quem acompanha aqui o Plantão Geek já sabe, o uso de reflexos na cinematografia remete à dualidade, ou seja, remete a um momento de reflexão do personagem consigo mesmo. Então é quando ele se questiona, é quando ele revive traumas, é quando ele começa a pensar no que ele poderia ter feito e o que ele está fazendo, ou até mesmo um lado do personagem que o público desconhece. Como a temática da Season 4 está girando bastante em torno dos traumas da Eleven, na real isso está sendo alimentado desde a segunda temporada, pra mim é completamente plausível que eles vão começar a abordar toda essa visão de passado da Eleven. Talvez ela recorde muitas coisas que foram bloqueadas na memória dela, e nós, público, podemos conhecer um lado novo da Eleven, né? Um lado que não foi mostrado pra gente ainda, e é por isso que você tem a utilização de reflexos aqui. E eu fico muito feliz com isso, porque desde a época que terminaram a terceira temporada, quando começou a ter aquele lance das pessoas debaterem sobre o episódio solo da Eleven, lá na segunda temporada, essa questão do trauma eu vivo martelando, eu vivo comentando, eu falo, gente, precisa ter, porque senão vai ficar um furo gigante na história. Então eu fico muito feliz que eles realmente vão bater nessa tecla, e eu estou muito empolgada pro plot que envolve o laboratório, que inclusive é um dos únicos lugares que eu acho que de fato tem um portal assim, desse jeito. Eu não acho que isso seja uma cena idêntica à série, mas eu acredito que a mensagem aqui é muito clara, né? É a origem de tudo. O portal começou aqui, então faz sentido ter um portal aqui. E uma última observação que eu quero fazer é que lá no final do corredor a gente tem o Rainbow Room, né? Que mostrou lá no teaser, o segundo teaser de Stranger Things que saiu. E uma coisa super interessante é que o Rainbow Room está ao contrário. Gente, as cores do Rainbow Room estão de ponta cabeça, estão invertidas. A última cor do Rainbow Room aqui no pôster é vermelha, seguido de um laranja e um amarelo. E você pode ver no teaser 2 que essa combinação está completamente diferente. Então isso pra mim só alimenta essa teoria de origem do mundo invertido ter começado no laboratório, mas não necessariamente no momento que Eleven abriu o portal. Pra mim a gente vai ter uma conversa sobre o mundo invertido de uma forma bem mais profunda, né? Que talvez aborde o Vecna, que vai ser a nova ameaça mencionada na quarta temporada. Indo agora pro próximo pôster que saiu, esse agora ambientado na Casa Creel. A primeira coisa que eu tenho observado desse pôster aqui é que as cores, elas giram muito em torno do vermelho e também do laranja, né? Ou seja, é uma coisa mais acentuada pro perigo, ao mesmo tempo que tá bem misturado com a cor marrom, que geralmente representa algo neutro, algo que parece ser indiferente ou que até mesmo pode ser indiferente. Bem no meio do pôster a gente tem o relógio Creel, que eu acredito ser o símbolo usado para representar a quarta temporada, da mesma forma que os ratos foram escolhidos para a terceira. E é muito interessante que esse relógio tá muito simetricamente ao meio, e geralmente simetria, quando aplicada no cinema, reflete a percepção que tudo está correto, ou então a falsa ilusão que tudo está correto. E isso inclusive eu mencionei no vídeo de Euphoria, que vai estar aparecendo aqui no card. Eu falei esses dias sobre isso, então é uma loucura. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que a Casa Creel pode ser um ambiente que, a princípio, pode ser visto como uma coisa bem simples, sabe? Ah, vou aqui investigar, mas eu não espero ter grandes revelações aqui. Porém, aos poucos, os personagens vão perceber, quem sabe com a ajuda desse relógio, que nem tudo parece tão correto. Obviamente, os nossos personagens estão no sótão da família Creel. A gente consegue ver um baú, caixas, um castiçal, ventilador, cadeira, um monte de coisa jogada, bem para representar um sótão mesmo. E uma coisa super interessante que eu acho nesse pôster aqui é que os personagens não estão com a mesma roupa do teaser deles. Essa é a roupa que eles estão sendo representados no teaser deles. E se você ver, por exemplo, a roupa da Nancy já não é a mesma, a da Robin não é a mesma, a do Lucas, da Max não é a mesma, a Erica nem tava na Casa Creel. Então assim, você tem a adição de um personagem aqui no pôster, só que a roupa dele está de momentos diferentes, né? Então essa cena aqui possivelmente não acontece também na série. E é claro que vocês já devem estar aí se coçando pra eu comentar do fato da Max estar olhando pra gente, né? Enquanto o Lucas tá olhando super preocupado pra ela. Isso aqui pra mim é um claro link de que a Max vai ficar de alguma forma em perigo, e eu fico, entre aspas, feliz com isso, porque foi justamente esse o meu palpite das vítimas da quarta temporada. Eu falei que seria a Max, a Eleven e alguns dos personagens novos, eu mencionei lá, e caso você não viu esse vídeo, vai estar aparecendo aqui no card pra você dar uma
uma olhadinha. E pra mim é muito interessante ver que a Max, ela tá olhando pra gente, né, na nossa direção, parece ser a única que tá olhando pra trás, a única que está com receio, tá hesitante, e o Lucas tá olhando pra ela com preocupação, né, então possivelmente o Lucas vai tentar ajudar a Max nessa situação de perigo, né, ele vai se preocupar com ela naturalmente, porém pode ser, como indica a paleta aqui, né, com bastante uso de marrom, laranja e vermelho, como eu indiquei, pode ser que a princípio o Lucas se sinta indiferente, talvez ele não localize esse perigo a tempo. É o que me fala aqui. O penúltimo pôster dessa lista é claro que se passa na Califórnia e temos aqui os personagens Mike, Will, Jonathan e Argyle. Sim, é o único personagem dessa remessa nova de pessoas que vai entrar em Stranger Things que aparece num pôster. Então assim, Argyle vai ser um personagem que possivelmente vai ter uma participação importante na série. Talvez ele participe da outra temporada ou então o personagem dele pode morrer, gente. É assim que funciona. A Robin foi promovida. Vamos ver o que acontece com Argyle. Logicamente, os personagens estão em Lenora Hills, que é o lugar onde os Byers estão morando agora. E a Eleven não está aqui porque, é claro, gente, ela já teve a cota dela de aparecer nos pôster. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Não faz sentido ter 2 pôster com a Eleven. Mas aqui, pra mim, dá esse indício de que a Eleven, ela vai estar capturada, ela vai estar em outro lugar. Então é isso que vai acontecer. Porém, eu não acredito que a Eleven vai ter uma jornada solo, tá, gente? Eu acho que ela vai ter um momento solo e não uma jornada solo, quero deixar registrado. Bem aqui no cantinho temos a simbólica Surfer Boys, que seria a pizzaria que o Jonathan e o Argyle estão trabalhando. É claro, temos o portal bem no meio ali da rua, e novamente, não acho que vai ter um portal na Califórnia. Eu acho que se fosse esse negócio, gente, de aparecer portal em absolutamente qualquer lugar, o que torna Hawkins especial, sabe? É por isso que eu acho que não dá pra brotar uns portal assim do nada. Eu acho que isso tá mais referente a eles identificarem um perigo do que, sabe, ai, vamos pro mundo invertido na Califórnia. É o que eu interpreto disso aqui. E vocês lembram que eu comentei uma coisa sobre Stranger Things estar repetindo recursos e elementos da primeira temporada pra você poder fechar aquele ciclo que eu mencionei? Tá bem nítido que temos o primeiro elemento da primeira temporada que eu surtei quando eu vi. O meu olho foi direto nisso. Vocês repararam a bicicleta do Will aqui no cantinho? Sim, gente, é a mesma bicicleta do pôster da primeira temporada de Stranger Things, porque se vocês bem se lembram, o Will, quando ele foi capturado pelo Demogorgon, primeiro ele perde a bicicleta. Então, pra mim, isso é uma questão muito bacana, que eles estão remetendo novamente à primeira temporada. Eu não acho que o Will vai sumir, vai para o mundo invertido de novo, eu não acho nada disso. Eu estou falando de elementos da primeira temporada para causar essa sensação de que temos algo finalizando, né? Está chegando no fim de alguma coisa. Todo fim tem um começo. Então, eu achei fantástico, assim, que ninguém tá com bicicleta, tá vendo? Tá absolutamente todo mundo caminhando ali em direção ao perigo, digamos assim, mas a bicicletinha do Will tá bem posicionada ao lado dele. E essa coisa de você reforçar que tudo está acabando, né? Tudo está terminando. Pra completar, você tem um incrível pôr do sol bem ali no horizonte. E assim, gente, no cinema isso é muito nítido. Pôr do sol, algo está acabando, algo está terminando. É o fim de alguma coisa. Então foi muito simbólico eles colocarem um pôr do sol no final do pôster, ajudando mais ainda essa ideia de ciclo, de finais e tudo mais. Uma coisa super interessante é que você tem aparentemente o Will e o Mike percebendo ao mesmo tempo alguma coisa, né? Sabe quando você tá junto com seu amigo, aí você vai se comunicar discretamente? Vocês dois viram alguma coisa, aí automaticamente você faz um... Então eu acho isso muito interessante, que talvez o Mike e o Will vão perceber alguma coisa referente à ameaça, porque eles estão com os tons de vermelho no corpo, né? Que o Jonathan e o Argyle, a princípio, não vão notar, né? O Jonathan parece atento a alguns outros detalhes, enquanto o Argyle tá simplesmente encarando pra frente. Inclusive, vou fazer um link muito interessante de que a paleta de cores do Mike está combinando com a paleta de cores mostrada no pôster da Eleven. Olha aquele tom de verde que a gente tava falando agora há pouco, né? E remetia ao que mesmo? Remetia à inteligência, né? Esse tom de verde remete a uma inteligência misturada a uma tristeza. E nós sabemos que a Eleven não está nesse pôster, então pra mim faz pleno sentido o Mike estar sendo representado como uma pessoa inteligente, mas que ele tá carregando uma grande tristeza porque a Eleven não tá aqui, sabe? A Eleven pode estar em perigo, afinal de contas temos aqui os tons de vermelho. Você vê como nada em fotografia é por acaso? O Mike é o único que tá
usando essa cor. Gente, é muito, assim, preciso. É uma coisa que foi pensada com tanto carinho que eu fiquei muito maravilhada vendo, sabe? Eu falei, gente, é a mesma paleta do pôster da menina. Tem um link muito claro criado, sabe? Então é uma beleza observar esses pequenos detalhes, assim, e ver que realmente teve um planejamento pra lançar esses posters aqui. E por último, e não menos importante, o meu pôster favorito de todos que saiu foi esse daqui. Porque, como eu disse, gente, eu não acredito que o portal vai estar em todos os lugares. Então, pra mim, ficou bem nítido que eles fizeram todo aquele esquema dos portais pra gerar esse pôster aqui, nos passando a mensagem de que todos os nossos heróis estão indo em direção à mesma ameaça. Todos eles vão se encontrar no mesmo lugar. O final é o mesmo. O que ajuda bastante nessa ideia de que Stranger Things sempre reúne os protagonistas no final, né? Todo final de temporada tá todo mundo lá junto. Ao mesmo tempo, os 4 posters estão conectados, né? Então já cria aquela percepção também de que tudo está conectado. Os 4 núcleos estão juntos. Não há muito a se observar nesse pôster, porque é meio que uma união de todos, né? Mas você vê que eles mantêm as cores principais de cada pôster, né? Tem a Eleven com aquele tom esverdeado. Você tem a Califórnia com o tom de vermelho, junto com o Mike usando o esverdeado aqui. O marrom do pôster dos Krill e o branco e azul da Rússia, unindo tudo para um mesmo perigo, para um mesmo tom de vermelho, para uma mesma ameaça. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo para todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things e tá super empolgado para ver isso acontecer, né? Essa temporada que promete ser incrível. Não esquece de compartilhar aí as suas teorias, os seus comentários, qual foi o seu pôster favorito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!